Glória a Deus. Vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E depois vamos ler do versículo 10 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus. E se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca do concerto de Deus. Vamos ler o versículo 5 também. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia em Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, e vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz dos gritos, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus cílios tão escurecidos, os seus olhos tão escurecidos, que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve grande destroço entre o povo, e além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, enquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E acabou, foi-se a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor agora.
pedindo para que Ele fale conosco. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, te agradecemos, ó Pai querido, por essa palavra. Que ela seja, Pai querido, transformadora para as nossas vidas, que venha edificar os nossos corações e que venha nos mover na direção correta, que é a Tua presença. Por isso, fala conosco, Pai querido, que os meus lábios agora sejam, Pai querido, abertos para falar segundo a Tua vontade aquilo que está no Teu coração. O que vem de mim, Pai querido, lança fora, mas o que vem de Ti, fale agora a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. É que eu oro e agradeço. Amém e amém. Irmãos, eu estou um pouco resfriado, um pouco gripado por causa da bronquite, então talvez a minha voz vai ficar um pouco fanha ou mais grossa em algum momento, mas eu vou prosseguir para ministrar a palavra do Senhor. Bom, aqui neste momento nós, na segunda palavra do Senhor, é um dos momentos mais tristes da história de Israel. Porque o que essa mulher disse aqui, a nora de Eli, esposa de Finés, disse, é terrível. Foi-se a glória de Deus. O nome do filho dela carregava esse peso de que a presença de Deus, a glória de Deus, foi-se de Israel. Mas, meus irmãos, a história ela não começa aqui, no foi-se a glória de Deus. Porque a glória de Deus ela não foi embora quando a arca do Senhor foi tomada. A glória de Deus, nesse período do povo de Israel, ela começou a se esvair, a sair da nação de Israel, quando Eli, o sumo sacerdote, deixou de ouvir a orientação do Senhor. A glória de Deus, ela aqui nesse ponto foi ao marco culminante, em que a presença de Deus não estava mais sobre Israel. Mas a glória de Deus tinha se deixado ser levada dia após dia durante o ministério do sumo sacerdote Eli e juiz da nação de Israel. Aqui foi o ponto final de uma história. Mas aos poucos a glória de Deus foi se esvaindo. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas acham que chegam ao seu distanciamento de Deus em um dia específico. Eu me afastei do Senhor, foi quando em tal momento eu pequei de tal forma, em tal momento eu não busquei mais, mas não. A pessoa se afastou do caminho do Senhor e deixou a presença de Deus aos poucos. A pessoa foi enganada, foi caindo nos enganos de Satanás aos poucos e acha que naquele triste momento onde se apartou de forma definitiva, onde já não havia mais nenhuma ligação com o Senhor, foi o ponto culminante onde ela se separou de Deus, mas não. É em cada ato, em cada escolha que nós desejamos outro caminho que não seja a vontade de Deus, foi os pontos em que a pessoa foi deixando de viver a glória de Deus em sua vida. E nós temos aqui algumas coisas representadas no meio dessa batalha que Israel viveu. Nós temos a Arca do Senhor, que nós já conhecemos que a Arca do Senhor representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. Quando se fala da Arca do Senhor, você tem que trazer em mente o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. A Arca do Senhor ficava no Santíssimo Lugar, dentro do tabernáculo, e depois começou a ficar no Santíssimo Lugar, no templo aqui Salomão ergueu. E representava a presença dele. Quando Salomão ali ele construiu o templo e adorou ao Senhor e construiu o templo, ele disse assim: o Deus que nem os céus pôde conter veio habitar no meio do seu povo, e a glória do Senhor desceu no templo do Senhor, ali no Santíssimo Lugar. E disse: a presença do Senhor enchia toda a casa, a ponto que os sacerdotes, o sumo sacerdote, não conseguiam ficar de pé dentro
do templo de Deus e tiveram que se retirar. E é por isso que nós cantamos nos dias de hoje: derrama a tua Shekinah sobre nós, derrama a tua presença sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. É por isso que nós cantamos. Porque um dia o Senhor veio no seu templo, encheu aquele templo com a sua presença, com a sua fumaça, ali diz a palavra do Senhor, a sua glória, o seu poder, com coluna de fogo, e encheu aquele templo. Aqueles homens não podiam ficar de pé diante da presença do Senhor, diante da arca do Senhor. E também temos a presença aqui do sacerdote do Senhor. O sacerdote, o sumo sacerdote, eram aqueles que ministravam ao Senhor dentro do templo. O Senhor tinha separado a tribo de Levi, mas aqueles que entravam para trabalhar dentro do tabernáculo, aqueles que entravam para trabalhar no santo lugar, no santíssimo lugar, eram somente os sacerdotes, os descendentes de Arão. Os demais da tribo de Levi cuidavam das tarefas ali do templo, mas do lado de fora, cuidava do tabernáculo do lado de fora. Mas aqueles que eram descendentes direto de Arão, descendentes direto de Arão, esses entravam no templo e eram os sacerdotes que serviam ao Senhor. E aí nós encontramos 3 sacerdotes: Eli, o sumo sacerdote, e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E temos então um momento em que Ofni e Finéias, ali orientado pelo povo, foi buscar a arca do Senhor e levar para o fronte de batalha contra os filisteus. Porque eles jamais perderiam uma batalha se a presença de Deus estivesse com eles. E foi assim, quando o povo de Deus estava numa batalha e Moisés levantou a sua mão, o povo de Deus triunfava, representava a autoridade de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo, as mãos levantadas de Moisés e a determinação do poder de Deus sobre aquele povo para vencer os seus inimigos. Mas quando Moisés deixava os seus braços cederem, caírem, o povo perdia. Ou seja, a presença de Deus é que determinava as vitórias do povo de Israel. Então eles sabiam que a arca da aliança, a arca da presença, representava a presença de Deus no meio do seu povo, e eles jamais haviam perdido quando Deus estava presente no seu povo, no meio do seu povo. Mas irmãos, não confunda objeto com a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus, mas ela não era a presença de Deus. E o povo acostumou-se, os filhos de Eli acostumou com conviver com o sagrado, com as coisas sagradas, mas não se acostumou a viver com Deus que é todo poderoso. Então o povo pediu: traga a arca para que possamos vencer a batalha, como nós vimos aqui. Mas o que aconteceu? Eles pereceram no meio das suas batalhas. Por quê? Porque existiam momentos em que a presença de Deus começou a sair do meio do povo de Israel, a sair do meio da presença, ali do meio da nação de Israel. A presença de Deus começou a se retirar e o povo não tinha percebido, e os sacerdotes não tinham percebido. A presença de Deus não se retirou somente quando a arca foi tomada, meus queridos. Ali ela foi conduzida lá não como a presença de Deus no meio do seu povo, mas como um objeto que representava a Deus. E Deus jamais quis que objetos representassem a sua presença, mas que a presença dele estivesse inserida no meio do seu povo, porque o seu povo crê nele. Porque o seu povo crê nele. Porque o seu povo cria nele. Representa a presença de Deus, mas a presença de Deus era muito maior do que somente o que eles estavam pensando: traga a arca, que a arca vai resolver o problema, enquanto eles não confiavam mais em seu Deus. E por que isso aconteceu? Porque o povo caiu numa apostasia, porque o povo caiu numa frieza, porque os sacerdotes caíram numa frieza, porque eles se acostumaram com os rituais sagrados. Ofni e Finéias, eles cresceram como talvez muitos dessa geração cresceram, como filhos de pastores,
filhos de líderes dentro de uma igreja, como muitas pessoas cresceram ali cercados por coisas que eram feitas para Deus, mas não foram instruídos para viver da maneira que Deus desejava. Cresceram numa família onde se cultuava a Deus, mas não foram inseridos como homens que deveriam cultuar a Deus. Então, Ofni e Finéias se acostumou com os rituais que eram feitos, né? Eles eram sacerdotes acostumados ali, porque já viam desde criança os sacerdotes queimando a oferta diante do altar, via ali o sacrifício diante do altar e foram acostumados com isso. Se acostumaram com os rituais na presença de Deus. Mas Deus não requer de nós rituais. Ele requer um coração que se renda e se entregue a Ele. Ele diz na sua palavra no livro do profeta Isaías: quem foi que requereu de vós entrar somente nos meus átrios? Quem foi que requereu de vós cumprir somente uma regra que foi dita a vocês? Não! Os seus lábios me honram, mas o seu coração está distante de mim. Os seus lábios me honram, mas o seu coração está distante de mim. Porque os filhos de Eli viviam os rituais, e mesmo vivendo os rituais, eles corrompiam esses rituais. Mesmo acostumados com os rituais, eles começaram a corromper os rituais. O Senhor, no livro de Levíticos, determinou as maneiras em que deviam ser receber as ofertas. A maneira que os sacerdotes deveriam receber as ofertas e entregar esses sacrifícios a Deus. Existiam ali alguns tipos de ofertas, e alguns desses tipos de ofertas, a parte daquela oferta era destinada para o sacerdote que faria aquele sacrifício. Outra parte seria destinada a toda a família ali do sacerdote, para que eles pudessem comer diante da presença do Senhor dentro do templo, e existia uma parte dessa oferta que eles podiam comer fora do templo em comunhão. E existia ali parte da oferta em que o ofertante levava, e essa parte dessa oferta era dividido ali com aquele ofertante, para que ele pudesse se alimentar ali junto com a sua família. E o Senhor então ele dá ordens da maneira que ele desejava que os sacrifícios fossem feitos a ele. E esses atos dos filhos de Eli, de Ofni e Finéias, foram atos que afastaram a presença de Deus da nação de Israel. Nós vamos ver ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12 em diante, até o versículo 17, vamos ter várias leituras de texto bíblico hoje, e diz assim: e eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toda para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqui vemos os filhos de Eli corrompendo algo que era ordenança do Senhor. Eles tomavam do sacrifício que era ofertado a Deus, ali queimar a gordura. A gordura era o que o Senhor tinha como mais precioso, era o que subia com um aroma suave à sua presença quando se tinha as ofertas
ali ao Senhor, os sacrifícios que eram feitos ao Senhor, aquela parte era do Senhor, eles iam lá e tomavam para si aquilo que era para Deus. Diz aqui a palavra do Senhor: e os filhos de Eli não conheciam a Deus. E isso é interessante. Diz também que eles eram filhos de Belial. Filhos de Belial. Belial significa sem valor. Filhos de Belial, filhos sem valor. E diz que eles não conheciam a Deus. Esses atos de Ofni e Finéias causaram um caos na nação de Israel. Um caos, porque o povo já tinha ali, talvez o povo já começasse a desistir de ofertar ao Senhor, porque quando eles levavam a oferta ao Senhor, aqueles homens tomavam aquilo que eles tinham para ofertar para o Senhor para si. Aqueles homens iam totalmente contra a palavra do Senhor, porque não o conheciam, porque não dava crédito ao Deus de Israel, porque não tinha em seu coração a presença de Deus. E quantos homens que se dizem homens de Deus e hoje não o são, não o conhecem, porque andam longe e contrário da presença de Deus, mas se acostumaram a viver com o sagrado, mas se acostumaram a viver no meio daqueles que têm a presença de Deus, e de vez de fazer a vontade do Senhor, corrompe a vontade do Senhor, corrompe o desejo do Senhor e age conforme o desejo do seu coração, se apropriando daquilo que é para Deus. Quantos ministros do Senhor nós temos hoje nesta geração que não conhecem ao Senhor, que não têm intimidade com o Senhor, e estão conduzindo tantas pessoas, e enganando essas pessoas, trazendo trocas em nome do Senhor, dizendo que o Senhor vai abençoar se ela comprar a sua bênção. Quantos homens que se dizem de Deus e andam tão distantes do Senhor, que estão vendendo lugares dentro da igreja, incentivando a pessoa a comprar um lugar para o seu familiar, que um dia talvez possa se converter, porque ele comprou naquele lugar uma cadeira para abençoar o seu familiar. Quantas pessoas estão dando perfumes, rosas, vendendo essas coisas como atributos de Deus, sendo que o nome que liberta, o nome que transforma, o nome que cura, o nome que expulsa os demônios é o nome de Jesus e nenhum outro objeto, mas estão corrompendo aquilo que é de Deus, porque não conhecem a Deus, porque não têm intimidade com Deus, porque o homem de Deus, ele tende a levar as pessoas à presença de Deus. O homem de Deus sempre leva as pessoas de volta para Deus. Foi assim com os profetas. Os profetas iam anunciar o quê? Iam anunciar a presença de Deus. Os sacerdotes tinham incumbência do quê? De anunciar a palavra de Deus no meio daquela nação. Mas não. Em vez de anunciar a palavra de Deus, eles corrompiam a palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia diz sobre os filhos de Eli está no mesmo capítulo 2, no versículo 22. Diz assim: Era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Existiam mulheres ali que ficavam à porta da tenda da congregação, talvez para dar alguma ajuda, algum suporte, mas os filhos de Eli se prostituíam com aquelas mulheres, fazendo aquilo que não era a vontade de Deus mais uma vez, pecavam de forma deliberada. Agora, eles pecavam contra as coisas que eram espirituais, que eram sagradas diante de Deus, e pecavam de forma moral, a ponto que toda aquela nação de Israel ali, ou aqueles que estavam ali próximo do tabernáculo do Senhor, ali em Siló, olhavam os feitos dos filhos de Eli. Então, mais uma vez, a glória de Deus foi se afastando, porque eles não conheciam o Senhor. A glória de Deus se afastou porque eles corromperam aquilo que era sagrado para Deus. E também se afastou por causa do pecado moral que os filhos de Eli
cometia na frente de todo o povo. Homens que nasceram criados como os religiosos, homens que nasceram para serem sacerdotes, homens que nasceram ali criados numa família que servia ao Senhor e simplesmente não conhecia ao Senhor. E simplesmente não conhecia ao Senhor. E isso demonstra agora os atos do seu pai, Eli. Eli foi um fracasso na nação de Israel como pai e como líder. Eli tinha tudo para ser o sumo sacerdote ali que teria a atenção de todos, porque ele era sumo sacerdote e juiz da nação de Israel. Eli tinha ali um destaque de honra no meio da nação de Israel. Mas ele fracassou como sacerdote do Senhor e como pai. E isso agora tem que ser entendido para nós os dias de hoje. O fracasso de Eli como pai está no capítulo... O fracasso de Eli como pai nós podemos ver agora no capítulo de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Como eu disse, vamos ler alguns textos e são grandes. Diz assim a palavra do Senhor: Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, e tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta que os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. É isso que diz a palavra do Senhor. Esse era o dever de Elias como pai: inculcar na cabeça dos seus filhos a lei do Senhor. O fracasso de Eli como pai foi não anunciar aos seus filhos a palavra do Senhor, foi de não inculcar na cabeça dos seus filhos o que eles deviam fazer. Existiam leis que ele devia propor aos seus filhos, mas Eli não fez isso. Eli estava distante da presença de Deus e não ensinou os seus filhos e não os conduziu para viver a glória do Senhor. Eli andou distante do Senhor, e por isso andou também distante os teus filhos. Eli tinha a incumbência de anunciar a presença de Deus. Eli tinha que falar para os seus filhos: olha, senta aqui, eu vou contar a história do nosso povo. Eu vou contar para você como o Senhor livrou o seu povo do Egito. Eu vou ensinar para vocês agora como um homem de Deus deve caminhar, que é segundo a palavra do Senhor, e não se deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eli devia ter dito aos seus filhos: olha, hoje o Senhor põe diante de ti dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Eli devia ter dito isso e não o fez.
E nessa geração existem homens e mulheres de Deus que têm os seus filhos e não os têm instruído e não têm falado: olha, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, é o único Deus que pode te levar em direção à presença do Senhor, é o único homem que pode te levar à presença do Senhor. Olha, você tem que andar como Jesus andou e demonstrar isso para os seus filhos. Olha, se alguém pecar contra ti, se alguém te machucar, se alguém te magoar, a palavra do Senhor diz: perdoa. E esse homem e essa mulher de Deus hoje terem que representar e ensinar seus filhos a perdoar, porque quando alguém caluniasse eles teriam que liberar perdão. Os filhos aprendem daquilo que vem dos pais, mas se os pais forem como Eli, mas se o pai for como Eli, a mãe for como Eli, e não anunciar aos seus filhos a presença de Deus, sabe como eles vão crescer? Como filhos sem conhecer a Deus, tendo a maior oportunidade do mundo, que é de conhecer a Deus desde pequeno, mas não conheceram. Esse foi um fracasso de Eli. E que na sua casa não seja dessa forma, porque hoje ouvimos tantas pessoas cristãs que vão visitar os seus filhos nos presídios, porque não orientaram a palavra de Deus da maneira que Deus desejava quando eles eram crianças. Filhos que vão ali buscar os seus homens de Deus que vão buscar os seus filhos ali na Cracolândia, porque não orientaram o caminho que os filhos deviam andar, porque não os corrigiram, porque não trataram de forma insistente, segundo a palavra do Senhor, não inculcaram em suas cabeças aquilo que o Senhor nosso Deus queria fazer sobre a vida deles. Esse foi um fracasso de Eli. Não fazer com que seus filhos conhecessem a Deus. E esse é o fracasso dessa geração de homens que se dizem de Deus e mulheres que se dizem de Deus. E eu não estou falando de pastores, eu não estou falando de bispos, não estou falando de apóstolos, estou falando de você, estou falando de mim. Que quando tiver as nossas responsabilidades dentro das nossas casas como pais, nós temos que ensinar segundo a presença de Deus. Segundo a presença e a vontade de Deus, a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, o que Deus determinou tem que ser cumprido. Você tem que ensinar os valores de Cristo e seguir os mesmos valores, para que seus filhos entendam os valores de Cristo e que você os segue, para que seus filhos sigam os seus passos, assim como você seguiu de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele facilitou o acesso para aqueles que estavam vindo de Jesus. Talvez fosse algo inatingível seguir os passos de Cristo, mas ele diz: segue os meus passos, que são semelhantes ao de Cristo. Fala para os seus filhos: olha, segue os passos do Pai, que tem andado na presença de Deus. Você como mãe fala: diga, segue os passos da mamãe, que tem andado segundo os passos de Jesus Cristo, e você será abençoado. Não caia nas falhas de Eli. O segundo ato falho de Eli foi que ele advertiu os seus filhos, mas de forma branda. De forma branda. Diz aqui a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. E eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. E ele diz, e Eli agora ele dá uma orientação como juiz, né? Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aqui nós vemos ele falando: olha, se você brigar contra o homem, vai ter um juiz para te julgar. Agora, se você brigar contra Deus, se você pecar contra o Senhor,
Como que você vai ter alguém para te julgar se Deus é o próprio juiz? Quem poderá julgar a seu respeito? Né? E ele faz de forma branda, porque o Senhor diz que todo homem que corrompesse os sacrifícios e suas ofertas, eles deveriam ser destituídos do seu cargo. A palavra do Senhor diz que eles deviam ser destituídos do seu cargo. Você vai encontrar isso no livro de Levíticos, capítulo 7, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. A falha agora, ministerial, a falha do sacerdote, foi que os seus filhos deveriam ser extirpados. A palavra extirpado significa arrancar pela raiz. Os filhos, desculpa, irmãos, os filhos do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli, deveriam ser arrancados pela raiz, deveriam ser mortos pelos seus atos. E o Senhor diz aqui que ele ia matar eles, porque a palavra do Senhor diz e deixa bem claro: o salário do pecado é a morte. O pecado dos filhos de Eli já tinha subido à presença do Senhor tantas e tantas vezes, que o Senhor já tinha traçado o seu destino final, que era a morte. A falha de Eli foi deixar os seus filhos, que não conheciam o Senhor, ocuparem um cargo que não deveriam ocupar, porque o Senhor, ele deixa algo bem claro aos sacerdotes, que é santidade ao Senhor, separados para Deus, e os seus filhos não eram. E talvez esse ato de Eli era somente por um orgulho, porque a palavra do Senhor diz que a descendência de Arão seria os sacerdotes. Era por orgulho, para o ego, o seu coração. São os meus filhos, eles têm que servir ao Senhor, porque é uma promessa do Senhor. Sendo que Deus, ele rejeitou de 2 filhos de Arão o fogo que eles ofertaram ao Senhor. Existia um fogo, né? O fogo que queimava no altar era daquele fogo que se usava para queimar os incensos. E a palavra do Senhor diz que eles trouxeram um fogo estranho para o templo do Senhor, para o tabernáculo do Senhor, para queimar as ofertas ali, os incensos. E eles foram consumidos, porque aquele fogo não era o fogo do altar do Senhor, não era o fogo que ardia, desculpa, irmãos, que ardia continuamente no altar de Deus, e eles foram consumidos. E da mesma forma, porque Deus não aceitou, porque não foi algo santificado, não foi algo separado para ele, da mesma forma Deus ali já tinha rejeitado os filhos do sacerdote Eli, mas Eli não o separou. Eli deixou ali como orgulho: olha, os descendentes de Arão e os meus filhos vão continuar na casa do Senhor. E foi mais uma vez ali que a glória do Senhor estava se esvaindo na nação de Israel. A nação de Israel tinha que ver esses valores de fidelidade nos sacerdotes. Porque naquele momento da nação de Israel, que vivia sobre a tutela dos juízes, né? Os juízes é que julgavam, os juízes ali é que coordenavam o povo para as batalhas. As pessoas precisavam de alguma coisa, recursos, iam recorrer aos juízes. E aquele juiz naquele momento era o sumo sacerdote. E a palavra do Senhor deixou a sua lei guardada junto com o sumo sacerdote, para que eles pudessem educar o povo. Mas aquele homem que não educou nem os seus filhos na sua casa, já não educava o povo a seguir o Senhor Deus Todo-Poderoso. O sacerdote Eli, que tinha incumbência de direcionar o povo à presença de Deus, ele não fez isso em sua casa e não fez isso com aquela nação. Então a nação de Israel já estava ali se corrompendo. Já estava se corrompendo ali de forma moral, como os próprios filhos
do sacerdote Eli. A nação de Israel estava se afastando cada vez mais da presença de Deus, andando cada vez mais longe da presença de Deus, e para isso Deus levantava sempre um povo inimigo, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados e clamar ao Senhor, para que o Senhor pudesse vir e falar com eles e deliberar mais uma porção de amor sobre a vida deles. E Deus mais uma vez levanta o povo filisteu contra eles. Depois da glória ir se esvaindo no decorrer dos anos ali sobre o juízo de Eli, Deus levanta a nação dos filisteus para confrontar o seu povo novamente, para que o seu povo pudesse se voltar para Deus, para que o seu povo pudesse olhar assim: olha, é melhor andar com o Senhor, porque o Senhor nos faz vitorioso. E Deus levanta ali o povo filisteu para guerrear contra eles, como nós vimos no começo desse texto. Por causa do pecado, por causa do coração que se esfria diante do Senhor, Deus levanta guerras e batalhas para que possamos nos aproximar dele. Deus levanta guerras e batalhas para que você olhe para o Senhor e fale: Senhor, melhor é estar contigo. Melhor é estar contigo, porque eu posso passar por uma batalha e sair dela vitorioso, porque somente com o Senhor. É assim que Deus fez por diversos anos, quando o povo, depois da morte de Josué, e o povo entrou na terra prometida. Deus levantava um povo, uma nação que se tornava mais forte que Israel. Daí Israel se tornava escravo. Israel se arrependia dos seus pecados, se apresentava diante de Deus. Deus levantava um homem no meio daquela nação, e com aquele homem e mais os próprios israelitas se levantavam contra aquela nação em nome do Senhor, e o Senhor vencia os seus inimigos e trazia de novo a alegria para a nação de Israel. Deus, Ele deseja que você viva constantemente na presença dEle. Deus já levantou uma batalha que você travou contra o seu inimigo. Deus já levantou, mas você o reconheceu como Senhor da sua vida, o reconheceu como Deus da sua vida, e a partir desse momento Ele não deve mais ser esquecido. Você já lutou contra o pecado e venceu quando você confessou os seus pecados a Cristo Jesus e falou: Senhor, seja dono da minha vida. Você venceu o inimigo. Agora você não pode deixar a presença de Deus, porque se você deixar, vai começar de novo a presença de Deus se esvair, dia após dia, até que chegue um momento de você falar: e acabou. Foi-se a presença de Deus. Irmãos, mas Deus, Ele é um Deus poderoso, e Ele enviou a Eli, um profeta, um homem de Deus, e deu algumas orientações e juízo sobre a casa de Eli. Orientações de juízo. Se você ler agora comigo no capítulo 2, versículo 29, você vai encontrar um versículo que diz assim: Por que dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honras teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. O homem de Deus já traz uma palavra: você honra mais os seus filhos do que a mim. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que Deus tem que vir em primeiro lugar. Aquele que ama mais os seus filhos do que a mim. Aquele que ama mais sua esposa do que a mim. Aquele que ama mais a sua mãe do que a mim. Aquele que ama mais outra pessoa do que a mim. Esse não pertence ao meu reino. Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus, porque via o que seus filhos cometiam, os atos falhos dos seus filhos, e de vez de os repreender, e de vez de os tirarem ali de como sacerdotes, tirarem da casa de Deus, e de ponto de os adverti-los de uma forma que toda a nação de Israel ouvisse, ele deixou os seus filhos cometerem os pecados diante do Senhor, e diz o Senhor: roubando o principal das ofertas que era para mim.
Essa foi uma repreensão do profeta. Essa foi uma repreensão do profeta para Eli. Mas a pior das palavras do profeta que saiu é o que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que é o versículo que se segue. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, serão esquecidos, serão deixados para trás. Olha só o que o Senhor diz através do seu profeta, através do homem de Deus. Olha, isso que você vive, a sua família, era uma honra que eu trazia ali para os descendentes de Arão, e você vivia de forma tranquila, como sumo sacerdote, mas acaba aqui. Acaba aqui. A sua família não será mais lembrada. A sua família não ocupará mais esse cargo de sacerdote diante da minha presença. A sua família não ocupará mais isto. Que tragédia foi essa na vida de Eli? Que tragédia foi essa na vida de Ofni e Finés e todos os descendentes que viriam ali após? Porque a palavra do Senhor diz que os filhos, os descendentes de Eli, não alcançariam uma idade avançada. Eles não poderiam mais entrar na presença do Senhor para ofertar ao Senhor. Se você ler a palavra seguindo em frente, ali Saul e seus descendentes ali mataram os descendentes de Eli. O último sacerdote que tentou ali, que era da família de Eli, ocupar o cargo como sacerdote, foi deposto. Porque Deus já não queria mais a família de Eli como aplicando-se ao sacerdócio. O fim de uma história que era para ser maravilhosa e linda acabou ali. Porque desprezou o Senhor. Aqueles que desprezam o Senhor, mesmo que tenha títulos, mesmo que tenha honra, saiba de uma coisa: se acabará, passará. Porque nós somos como a erva, como diz a palavra do Senhor, que cresce, mas depois ela murcha, seca, vira palha, e nenhum proveito tem. E nenhum proveito tem. Eli e sua família foram tirados do seu cargo. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Ainda mais, se você olhar a genealogia ali dos descendentes de Arão, Eli não é nem mais contado. Não é nem mais contado entre os sacerdotes. Diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 3. E os filhos de Arão e Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finés, e Finés gerou a Abizu, e Abizua gerou a Buque, e Buque gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote, e Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube, e a Itube gerou Zadok, e Zadok gerou a Aimaas, e a Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias, e este é o que administrou o sacerdócio na casa de Salomão, tinha edificado em Jerusalém. A família de Eli não foi contada. Desculpa, irmãos. Entre aqueles que serviram como sacerdotes na casa de Deus, por causa do seu pecado. Se você quer ser contado na presença de Deus, cumpra a vontade dele. Não se corrompa das coisas espirituais. Não se acostume com as coisas sagradas. Não use símbolos representando o seu Deus. Saiba que o seu Deus é que está diante de ti. Saiba que Jesus Cristo é o Senhor que está junto com você.
Não acredito nos símbolos que vendem hoje: tijolinho, cadeira, shampoo, rosa, sal, toalhinha. Não é essas coisas que têm efeito sobre a sua vida, mas o que tem efeito sobre a sua vida é a glória de Deus, que é Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Não deixe ninguém te enganar. Deixe Cristo no lugar que Ele deve estar, como Senhor da sua vida. E a sua vida moral neste mundo. Faça e ande como o Senhor Jesus te ensinou. Algumas coisas que são postura do reino que você tem que viver. Perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Por dia. Não é perdoei já 490 vezes e acabou, não. É por dia. Vai se renovando. Se alguém mandar você andar 1000 léguas, anda 2000. Primeiro por obediência e depois para cumprir ali o seu ato. Fala assim: eu estou aqui para cumprir as leis deste mundo. E depois se alguém te dá um tapa na sua face, dê a outra face. Represente o amor, demonstre o amor, abrace aquele que tem que ser abraçado com amor, ali trazendo para perto, falando assim: olha, esse é o abraço do Pai, é o abraço que o Senhor me ensinou, um abraço que aconchega, que aproxima as pessoas da presença de Deus. Você tem que ter essas características de Jesus na sua vida. Você tem que ter essas características de Jesus na sua vida para que Deus te conte na sua linhagem de geração a geração. É tão fascinante ver pessoas que não estavam contidas na Bíblia, que viveram após o que nós temos na Escritura Sagrada da Palavra de Deus, e nós temos eles como testemunho. Como testemunho de homens que lutaram bravamente em defesa do Evangelho. E que seja você essa pessoa que vai lutar bravamente falando: assim diz o Senhor meu Deus, em defesa do Evangelho. Homem de Deus, que vai ser lembrado não pelos livros dessa terra, mas pelo Senhor. Porque um dia o Senhor diz que vai construir um memorial e vai fazer diferença daqueles que o servem e daqueles que não o servem. E você vai ser imputado lá como aquele que serviu ao Senhor e honrou ao Senhor. A sua geração vai ser contada ali. E Deus diz ainda mais, que Ele levantaria um sacerdote fiel. Eu vou ler esse texto agora. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35 diz: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. 3 coisas que o Senhor diz. Um sacerdote, desculpa, irmãos, que andará conforme o desejo do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Terá uma casa estável e andará diante do meu ungido. Você tem andado segundo a palavra do Senhor? Se você andar segundo a palavra do Senhor, você será um homem abençoado em todas as suas ações. E todos os seus atos terão, sim, a concordância da palavra de Deus, para que aconteça que as bênçãos do Senhor corram até você e o alcance. Outra coisa diz: terá uma casa estável. Você terá uma casa estável. A sua família vai ser ali pertencente ao Senhor, abençoada pelo Senhor. A sua família vai ter os princípios de Deus em sua vida, porque você orientou. Porque você orientou. E andará diante do meu ungido. Você estará de frente com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aqui essa profecia se dá ali a um sacerdote que posteriormente ungiu a Davi. Essa profecia vai ali para a sua família, estende a sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Essa palavra profética é para a sua vida.
Hoje Deus deseja que o seu lar seja um altar e que você e cada pessoa que está aí no seu lar, na sua casa, seja um sacerdote diante da presença dele. Essa palavra se dá ali a uma família de sacerdote que se levantou, que era da linhagem de Abraão, só que não era mais a família de Eli. E essa família de sacerdotes ali foi até o tempo que o povo foi levado para o exílio. E depois que o povo voltou do exílio, o Senhor ainda continuou com a sua família até o momento ali em que Roma toma a nação de Israel. Mas eu quero te dizer que essa bênção do sacerdote fiel, hoje ela se estende para a sua casa, para o seu lar e para a sua vida. Você é uma pessoa, você tem que ser a pessoa que anda conforme a palavra do Senhor. Aguarda dentro do seu coração. Querido, um homem que anda com a palavra do Senhor e aguarda dentro do seu coração é aquele que tem a bênção, que corre até ele e o abençoa. É aquele que levanta suas mãos para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua esposa. É aquela que se levanta com as suas mãos para abençoar os seus filhos, para abençoar a sua casa. E você é essa pessoa que vai poder fazer isso porque escolheu, pois, a vida. É aquela pessoa, um homem de Deus que anda segundo a vontade do Senhor. É aquela que entendeu que Cristo é o Senhor da igreja e segue a Ele com um coração quebrantado, com um coração contrito, com autoridade, dizendo: ó, em nome do Senhor Jesus, assim aconteça. É aquele que anda segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Ele vai declarar a palavra viva e verá o Senhor trazendo vida aonde não existe. Terá sua casa estável. Sua família vai conhecer ao Senhor. A presença de Deus vai tomar conta de cada um dos seus filhos. Não vai ter palavra que possa se levantar contra a sua casa, porque a sua família anda diante do Senhor. E andará diante do meu ungido. Você sempre estará diante do trono do Cordeiro. Você sempre estará diante do trono do Cordeiro. Você sempre estará diante do Senhor para honrar com ações de graça. E nunca mais se ouvirá: e acabou, foi-se a glória de Deus. E nunca mais se ouvirá: e acabou, foi-se a glória de Deus. Porque você anda continuamente na presença de Deus. Saiba de uma coisa: a glória de Deus não se foi naquele momento em que ela disse acabou, mas foi dia após dia. Momentos em que se escolheram não andar no caminho do Senhor. Ali foi o momento final. O momento final foi o fechamento. Mas eles estavam distantes da presença de Deus dia após dia. O que eu peço para você, o que eu quero dizer para você hoje: não viva o acabou de Deus, mas seja a sua casa, o seu lar, um altar ao Senhor. E seja a sua vida um sacerdote que adora ao Senhor e que honra ao Senhor. Seja a sua casa um altar e seja a sua vida a vida de um sacerdote que está diante da presença do Senhor. E você jamais ouvirá e acabou, mas terá uma casa estável e andará diante da presença de Deus. Eu vou orar agora para que o Senhor fale contigo. Vou orar para que você entenda que o desejo do Senhor é que você não seja como Eli, como Ófine e Finéias, mas seja como um sacerdote fiel, que ouve a voz do Senhor e abençoa aqueles que estão ao seu redor. Deus Todo-Poderoso, estamos diante de Ti agora, neste momento. Diante de Ti para agradecer pela Sua palavra e dizer: Senhor, levanta nessa geração sacerdotes fiéis que andam diante da presença de Jesus, que vivem a Tua palavra. Levante agora homens que entendem o Teu chamado e que escolhem neste momento a vida. E que escolhem neste momento a bênção. E que escolhem neste momento andar em obediência à Tua presença.
Pai querido, homens, Senhor, Pai querido, que vão se declarar contra as casas de Eli que estão levantadas no meio da tua igreja nesta geração, pessoas que deixaram de ouvir a Deus, pessoas que se acostumaram com os rituais, mas esqueceram que a presença santa é que deve ser buscada, pessoas, ó Pai querido, que se acostumaram com as coisas sagradas, mas não buscam a tua face, não o adoram, pessoas que tomam a tua glória para si mesmas. Pai querido, que não haja mais isso no meio da tua casa, no meio da tua igreja. Se alguém andava dessa forma, que possa ser aberto agora os seus ouvidos e o seu coração, e que elas possam dizer: não, eu não quero ser sacerdote da casa de Eli, mas eu quero ser o sacerdote fiel, aquele que vai honrar ao Senhor acima de todas as coisas. Deus, que nessa geração, ó Pai querido, que possa se levantar nessa geração sacerdotes fiéis, ó Pai querido, que vão depor Eli e seus filhos e vão dizer: seja levantada a casa de sacerdotes fiéis que adoram e honram o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Deus, que seja quebrado, Pai querido, seja quebrado no meio do teu povo cada homem, Pai querido, que se distancia do Senhor, que sejam orientados a retornarem para o teu caminho. Pai querido, que o Senhor nos use para isso, para que o Senhor nos use para isso, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que a tua presença, a tua glória, Pai querido, seja agora, Pai querido, transformadora nos corações, para que mude caráter, para que se aumente o desejo, Pai querido, dos teus filhos em te buscar. Pai querido, que a tua presença restauradora agora, Pai querido, possa curar, Pai querido, os ouvidos daqueles que estão com os ouvidos fechados, que não te ouvem. Possam curar, ó Pai querido, os lábios daqueles que sabem o que tem que declarar o poder do Senhor e não declaram, em nome de Jesus, ó Pai querido, sejam abertos esses lábios para profetizar o poder de Deus nessa geração. Pai querido, que os seus ministros se levantem, porque como disse o profeta Elias, certa vez, que os homens de Deus tinham sido mortos por Jezabel, mas o Senhor disse: existem ainda aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Que hoje, ó Pai querido, se levante aqueles que não se dobraram, que não se curvaram, Pai querido, que não se renderam para as coisas deste mundo, mas estão firmes como sacerdotes fiéis em tua presença. Levanta-nos, ó Pai querido, e que possamos marchar diante da tua presença e dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade para todo sempre. Em nome de Jesus que eu oro e abençoo a cada coração que está disposto a ser o sacerdote fiel do Senhor. E lembre-se de uma coisa: cada lar deve ser um altar ao Senhor, e cada pessoa que mora nesse lar deve ser um sacerdote do Deus Altíssimo e do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, somos gratos por esse culto que o Senhor proporcionou para nós.